Vamos falar agora sobre Elias, o tisbita lá de Gileade, o profeta, um dos grandes profetas que nós temos na Bíblia. Porém, meus irmãos, nós vemos que o seu ministério já começa pregando contra o rei Acabe. Por que ele começa a pregar ou repreender o rei Acabe? Porque Acabe tinha tomado Jezabel como a sua esposa, e ela era adoradora de deuses, e ela era também de Fenícios, lá vários deuses, a qual todos esses deuses, meus irmãos, se resumia a Baal. Nós vemos, meus irmãos, que no capítulo 17, ele chama a atenção de Acabe. E aí o que acontece? Ele foge dali, ele sai dali, e ele vai para o Oriente, e ao ribeiro de Querite, aonde os corvos, ele bebe água no ribeiro de Querite, e come a comida que os corvos trazem a ele. Porém, meus irmãos, nós vemos que depois dali, em passado alguns dias, o ribeiro se secou. O que ele faz? Ele vai até a viúva de Sarepta, quando ele faz o milagre, naquela passagem que os irmãos já conhecem. Então ele sai da presença de Acabe, foi ameaçado com certeza, foge dali, vai para Querite, o ribeiro de Querite, um lugar provavelmente conhecia muito ali, que diz os historiadores que ficava ali perto de Gileade. E nós vemos que depois dali, ele vai até Sarepta, uma região ali de Sidom, e lá havia fome. Quando ele fala ali para Acabe, naquela audiência que ele teve com Acabe, ele disse que não ia chover sobre a palavra dele. Então nós vemos que ali a fúria foi tanta que ele acabou fugindo, e nós vemos aqui a palavra do Senhor falando para ele, e ele vai para Sarepta, né, a viúva de Sarepta ali. Quando ele vai para lá, havia fome em todos os lugares. E nós vemos que aquela mulher tinha pouca comida para ela e para o filho, e depois iriam, e acabar morrendo. Porém, nós vemos, irmãos, que Elias, Deus usa ele faz o milagre, ele come ali, e depois, meus irmãos, Elias se apresenta de novo perante o rei Acabe. Eu estou falando bem resumido, Elias se apresenta de novo perante o rei Acabe. E nós vemos ali que quando ele se apresenta ao rei Acabe, no capítulo de número 18, nós vemos, meus irmãos, que até ele encontrou Obadias e disse que ele achou que só ele tinha como profeta, e aí Obadias fala para ele que ainda sustentava os profetas, e ele disse para Obadias: olha, fala para ele lá que eu estou chegando. E Obadias falou: não, como é que eu posso falar, como eu posso entregar a você? Porém, meus irmãos, aqui no versículo 15, e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Então Obadias acabou falando: não, então é isso mesmo que você quer? Arrumou uma audiência de novo de Elias contra Acabe. Então arrumou essa audiência e falou para ele chamar os deuses lá, chama os deuses, e vamos nos encontrar lá no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Então nós vemos ali que aí eles começaram a fazer várias coisas, adoração aos seus deuses, começaram a se autoflagelar e várias coisas ali. Porém, meus irmãos, nós vemos que não aconteceu nada. Mas quando Elias clamou ao Senhor seu Deus, o que aconteceu? Deus mandou fogo do céu, enxugou toda a água, queimou o sacrifício que estava no altar. Deus fez um milagre. Aí nós vemos que no capítulo 19, aí quando aconteceu isso, o que aconteceu com o povo? O povo se virou e matou aqueles profetas e falou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois que virou um milagre, aí fica fácil dizer que só o Senhor é Deus. Porém, nós vemos que no capítulo 19, ele é ameaçado por Jezabel e ele foge, irmãos. E ele foge, alguns dizem que ele ficou muito deprimido e ele ficou muito triste. E aí nós vemos que o anjo do Senhor falou com ele, ele não estava muito preocupado, mas depois ele acabou indo para o monte Horebe, e levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, a comida que o anjo trouxe, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ali ele entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eu acho essa passagem muito bonita, meus irmãos. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. E o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no monte.
Aí no versículo 13, meus irmãos, no capítulo 19, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse, e ele repetiu tudo de novo. Então aí Deus fala para ele que ele deveria ir até ungir Jeú, ungir Nice, rei de Israel, também Jeú, né? Vamos colocar aqui: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. E deveria ungir Azael sobre o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar, né? Então nós vemos que Elias, ele acaba, né? Vamos dizer assim, entrou em... Todo mundo, meus irmãos, passa por desânimo. Todos nós. Elias teve um desânimo. Elias estava desanimado. Todos nós passamos. Depois de ter feito grandes coisas. Por que eu acho bonito? Porque o profeta se coloca ali e abre seu coração. E aí nós vemos que Deus, ele vê isso e dá a oportunidade para Elias. Fala a primeira, fala a segunda vez, mas a oportunidade para Elias é dada. E Elias fala, não, peraí, então o negócio é caminhar. Então nós vemos, meus irmãos, que o que aconteceu, ele tinha que ungir esses homens, tal, tudo bem. Depois, lá na frente nós vemos que Nabote recusou vender a vinha para Acabe, né? Nabote recusou vender a vinha para Acabe, e aí quem manda matar Nabote? Jezabel. Mas aqui Deus manda Elias ameaçar Acabe, no capítulo 21, versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. Então ele desceu para possuir a vinha. E aí Deus falando para ele dizer a Acabe: e far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste no tomate a herança? Far-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Então Deus estava falando, o juízo contra a casa de Acabe havia sido decretado. E nós vemos ali que ele vai depois nós temos uma passagem muito bonita, mas que ele fala com Eliseu, ele unge Eliseu começa a ir com ele para vários lugares e não deixa ele só. E ele, meus irmãos, no capítulo de número 2, ele é levado numa carruagem de fogo. Elias foi arrebatado ou transladado, se a gente pode dizer assim. Então Elias não morreu. Alguns dizem que até uma dos dois profetas no livro do Apocalipse. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.